Hoje a gente vai fazer uma análise mais de perto do primeiro capítulo do livro dos Números. A cena é o deserto do Sinai, já no segundo ano depois da saída do Egito. E logo de cara tem uma ordem divina bem direta para Moisés: fazer um censo, uma contagem geral do povo de Israel. Mas não um censo qualquer, né? Exato. O foco era muito claro: contar todos os homens com 20 anos ou mais e que fossem, assim, aptos para ir para a guerra. E a pergunta que fica é: por que essa contagem tão militar logo ali, no meio do nada, no deserto? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Olha, essa ordem é cheia de detalhes, né? O local especificado é a tenda do encontro. A data também é precisa, primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Sim, muito específico. Isso sugere que não era só, digamos, uma burocracia qualquer da época. Para mim, isso aponta para uma organização muito meticulosa que estava sendo implementada ali. Uma estrutura, né? Exato. Não era só para saber quantos eles eram, mas para organizar o povo para a jornada que vinha pela frente, para os desafios, inclusive os militares. É quase como um ato de fundação mesmo, de Israel como um corpo organizado pronto para agir. E essa organização descia até o nível das famílias, certo? A contagem era feita por clãs, por famílias. Isso. Moisés e Arão estavam na liderança, claro, mas eles teriam ajuda. Um líder de cada tribo foi chamado para colaborar. O texto até cita nomes como Elisur, da tribo de Ruben, e Naasson, de Judá. Sim, citar esses nomes dá uma concretude, né? Pois é, ter esses líderes tribais envolvidos reforça essa ideia de estrutura, de responsabilidade dividida, eu imagino. Com certeza. A nomeação desses líderes específicos mostra a seriedade e o caráter oficial do censo. Não era só Moisés agindo sozinho, era um esforço conjunto, sabe? Sancionado por Deus e executado pela liderança das tribos. Entendi. E o processo em si. Registrar cada homem pelo nome, de acordo com a sua linhagem, isso tem um peso simbólico e prático muito grande. Cada pessoa contada faz parte do todo, mas a identidade individual dela é reconhecida ali. E os números que saem dessa contagem são, nossa, impressionante. Tem uma variação grande entre as tribos. Judá, por exemplo, aparece como a maior, com 74.600 homens. É um número bem expressivo para uma tribo só. Muito. Enquanto Manassés, por exemplo, tinha 32.200. Mas o total aqui é onde fica realmente interessante. O número final bate em 603.550 homens prontos para o serviço militar. 603.550. É um número que, assim, desafia a nossa imaginação logística para aquela época e naquele lugar, né? Sem dúvida alguma, mais de 600 mil homens. Além da implicação militar óbvia, que já seria um exército considerável, esse número gera muito debate. Imagino. Alguns estudiosos questionam se seria um número literal, né? Pelas condições do deserto, alimentar e organizar tanta gente seria um desafio monumental. Com certeza. Outros pensam que talvez tenha também um significado simbólico, talvez ligado à ideia de perfeição ou da totalidade do povo escolhido por Deus. De qualquer forma, fazer essa contagem nome por nome nas condições do Sinai, nossa, seria um feito organizacional extraordinário. Mostra um nível de coordenação e propósito bem altos, né? Exato. Impressionante. Mas aí, no meio dessa contagem toda, vem uma exceção bem significativa. A tribo de Levi. Eles são deixados de fora dessa contagem militar. Por quê? A exclusão dos levitas, isso é fundamental para entender a estrutura toda. Se a gente conecta isso ao quadro geral, faz todo sentido. Como assim? Eles não foram contados para a guerra porque receberam uma função totalmente diferente. Uma função sagrada e exclusiva. Cuidar do tabernáculo da aliança. Ah, o serviço do tabernáculo. Exatamente. E isso incluía tudo. Carregar o tabernáculo e todos os seus utensílios durante as viagens, montar e desmontar o acampamento sagrado. Um trabalho pesado. E o mais importante, eles deveriam acampar ao redor do tabernáculo. Funcionavam como uma espécie de barreira protetora. Uma barreira. Proteger do quê? O de quem? De pessoas não autorizadas se aproximando indevidamente. O texto é muito sério quanto a isso. Diz que qualquer estranho que se aproximasse demais deveria morrer.
Nossa, pesado. Muito. Isso criava uma fronteira bem clara entre o que era sagrado e o que era comum, e também dividia as responsabilidades. Enquanto as outras tribos se preparavam para a batalha, para os conflitos terrenos, os levitas estavam, digamos, numa batalha espiritual para guardar a santidade da presença de Deus ali no meio do povo. Entendi. Uma divisão de funções bem clara, então. Militares de um lado, sagrados do outro. Precisamente. Era uma divisão funcional crítica para a identidade e para a própria sobrevivência espiritual da comunidade que estava se formando ali. E essa divisão se refletia até na forma como eles acampavam, né? As 12 tribos ficavam organizadas em divisões, cada uma com seu próprio estandarte. Mas os levitas ficavam bem no centro, cercando o tabernáculo. Perfeito. A geografia do acampamento era um espelho da teologia e da estrutura social deles. O sagrado ficava literalmente no coração do acampamento, protegido por esse círculo de guardiões, os levitas, Faz sentido. e as tribos guerreiras ficavam ao redor, prontas para agir, mas também mantidas a uma distância respeitosa desse centro sagrado, justamente por causa dos levitas. Essa estrutura toda não só organizava o povo de forma prática, mas também, na visão deles, prevenia a ira divina que poderia vir se o sagrado fosse profanado. Então, resumindo o que a gente viu, temos esse censo ordenado por Deus, com um objetivo militar claro, mas executado com uma precisão e uma organização assim notáveis para a época e para o lugar, né? No meio do deserto. Exato. E ele não só revela um número enorme de homens prontos para a batalha, mas também mostra uma sociedade que já estava sendo altamente organizada, com essa divisão bem marcada de papéis, o militar para a maioria das tribos e o sagrado para os levitas. Tudo girando em torno da presença divina, simbolizada pelo tabernáculo. É uma nação sendo forjada ali, em estrutura e propósito. Pois é, e isso levanta uma questão importante para a gente pensar. O que é essa estrutura tão rígida, essa contagem tão detalhada, essa separação clara de funções, tudo isso imposto logo no começo da jornada pelo deserto, o que isso sugere sobre como a identidade coletiva e o senso de propósito dos israelitas estavam sendo moldados naquele momento tão crucial, tão formativo da história deles? É algo interessante para refletir sobre essa relação entre ordem divina, identidade de um povo e a missão que eles acreditavam ter.